E aí, galera, estamos de volta aqui mais uma videoaula. Espero que você tenha compreendido as questões anteriores, tá certo? Hoje, como prometido, nós vamos resolver algumas questões da parcial 2. Essas questões, elas foram do livro didático de vocês, tá bom? Deixa eu apresentar aqui, como é de praxe, o meu trabalho para vocês, tá bom? Bom, eu sou o professor Kleber Marques. O Senhor manda grandes ajudas para grandes necessidades. São João Bosco, tá bom? Voltemos aqui. Ó, nós já resolvemos questões do TD1. Agora nós vamos resolver algumas questões da parcial 2, que é essa devolutiva que você vai fazer. Lembrando que essas questões são questões do livro didático de vocês. Na próxima aula, na próxima videoaula, eu faço para vocês algumas questões aqui do TD2, tá bom? Novamente, tá bom? Pode ser assim? Ok? Certinho? Então vamos lá. As atividades da parcial 2 foram essas questões. Eu escolhi aleatoriamente algumas dessas questões para resolver, tá? É só um tira dúvida, tá legal? Então vamos lá, vem comigo aqui, de olho na tela. Olha só. O Nicklin aparece para vocês, dando bom dia, se você estiver assistindo nesse dia maravilhoso. Se não, boa tarde. Se não, boa noite, tá bom? Como prometido, eu vou resolver algumas questões da parcial 2. Você deve continuar, depois desses esclarecimentos, resolvendo as suas questões, tá bom? Vem comigo. Quer aprender matemática? Vem com Kleber Marques. Então vamos lá. Conhecimento em ação. Peguei aqui a questão do livro didático de vocês, questão 4, tá bom? Essa questão 4, ela está exatamente na página 70, tá bom? Vocês vão acompanhando aí, tá? Olha, num papel quadriculado, eu não preciso colocar no papel quadriculado, eu posso fazer numa folha do caderno normal, sem problema nenhum, tá? E com auxílio de uma régua, aí, o ideal seria colocar uma régua, porque você está em casa, tem tempo para ficar organizado, né? Construa um plano cartesiano com os seguintes pontos. Ele dá esses pontos, aí depois ele faz algumas perguntas, tá bom? Vem comigo, olha só. Eis o plano cartesiano que eu desenhei. Lembrando a vocês, galera, o que é o plano cartesiano. É o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal. Kleber, dá para lembrar, recordar a gente o que é o eixo X e o que é o eixo Y? Galera, o eixo X ele recebe o apelido de abscissa. Nossa, Kleber, que estranho. Eixo X, abscissa. E o eixo Y recebe o apelido de ordenada. E o X e o Y são chamados de coordenadas, tá bom? Então, coordenadas, o X e o Y. De acordo com os pontos que ele me deu aqui, ó, eu desenhei o plano, os números positivos eu coloquei para o lado direito, certo? E os números negativos para o lado esquerdo. Então, vem comigo, ó. O ponto A, ele caminha até o 3 na linha X, e sobe até o 1. Então, o ponto A está localizado exatamente nesse quadradinho aqui, tá bom? Já o ponto B, ele diz que o X é menos 2, então ele vai até aqui, ó, e sobe até o número 5. Então, o ponto B, gente, na hora que vocês forem colocar no plano, primeiro você coloca o X, depois você coloca o Y, beleza? Tranquilo assim? Então, já o ponto C, ó, o ponto C está aqui, ele caminhou na linha X até o menos 4 e desceu até o menos 3. Então, está aqui o ponto C, beleza? O ponto D, ele se encontra aqui. Significa dizer que ele caminhou uma unidade para a direita e desceu 5 unidades, então menos 5, beleza? O ponto E, desculpa, vamos para o ponto E. Ponto E, ele subiu, ó. Ele nem foi para o lado direito, nem foi para o lado esquerdo. Na verdade, ele só subiu. Tá certo? Ele subiu até o 4. Tranquilo? Já o ponto F, ele só se deslocou para a direita, que foi menos 5. Nem subiu, nem desceu. O ponto G não. Ele foi para a direita até o 2 e subiu até o 4. Tranquilo aí? Ok?
E o ponto H? Eis o ponto H. Primeiro ele caminhou 3 unidades para a direita, depois ele caminhou 4 unidades para baixo, beleza? Então, eis o plano cartesiano e foi feito dessa natureza, tá? Agora as perguntas dele, ó, é A e B. Vamos lá, ó. Em relação ao eixo X, ele pergunta quais são os pontos que são simétricos em relação a X e em relação a Y. Desculpa, vamos para cá. Ó, não há ponto simétrico em relação ao eixo X. Simétrico é quando eles estão à mesma distância, tá bom? Se você observar em relação ao eixo X, não tem ninguém que esteja à mesma distância, beleza? Em relação ao eixo Y, do mesmo jeito, não tem ninguém que esteja à mesma distância para um lado e para o outro, tá bom? Então, por isso que ele diz que não há pontos simétricos, porque para ser simétrico, por exemplo, se aqui é 2, tinha que ser menos 2, ó, não tem. Tem o B, menos 2, mas ele tem que ir até o 4, ó, não tá, tá bom? Não está à mesma distância, tinha que estar à mesma distância, tá bom? Vamos para a questão 5. Na questão 5, mais uma vez, uma questão de plano cartesiano, onde ele dá os pontos A, B, C e D, e ele faz algumas perguntas aqui, ó. Ele pergunta qual é a figura formada, significa dizer que depois do plano cartesiano construído, você vai ligar os pontos encontrados, tá bom? Aí dizer novamente quem são os pontos simétricos em relação a X e a Y, e depois ele pede o perímetro da figura. Olha aqui essa palavra nova, perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Vem comigo no vídeo, olha só. O ponto A, e no ponto A vai ser até o 4 e até o 3. Ó, ponto A vai ser o 4 e o 3. Eu estou obedecendo isso daqui, tá? Para mim não ficar todo tempo voltando, eu vou logo mostrar para vocês aqui o meu plano cartesiano desenhado, o eixo Y e o eixo X. O ponto A, primeiro ele foi 4 para a direita e 3 para cima. Já o ponto B, 4 para a esquerda e 3 para cima. O ponto C, 4 para a esquerda e 3 para baixo. E o ponto D, 4 para a direita e 3 para baixo. Ele ligou os pontos conforme ele está pedindo. E ele diz que a figura formada é um retângulo. Por quê? Porque daqui para cá ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Como os quadradinhos em distância não são os mesmos, trata-se de um retângulo. Se fosse a mesma quantidade, seria um quadrado, mas não deixava de ser um retângulo, porque todo quadrado ele é retângulo, tá bom? Mas nem todo retângulo é quadrado, tranquilo? Agora, ele pergunta aqui, na letra B, quais são os pares simétricos em relação a X. Em relação a X, quais são os pares simétricos? A e D. Olha só, está aqui a linha X, ó. Será que daqui para cá é a mesma distância que daqui para cá? Olha só. 1, 2, 3. Verdade, ó. 1, 2, 3. Então, se está a mesma distância, ó, o A e o D são simétricos. A mesma coisa acontece com B e C. Agora, em relação a Y, será que essa distância é a mesma que essa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É a mesma distância. Então, A e B em relação a Y são simétricos. C e D em relação a Y também são simétricos. Agora, o que seria o perímetro? Ó, eu contei 6 quadradinhos para cá. É isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei 8 quadradinhos para cá. Então, vamos lá. Ó. Se aqui tem 6, aqui também tem 6, formam 12. Se aqui tem 8, 12 mais 8 faz 20. Se aqui tem 8, faz 28. Então, ele somou todos os quadradinhos que existem daqui para cá, tá bom? Por isso que deu 28. Tranquilo aí? Vamos para a próxima? Próxima questão, ele tem aqui uma tabela, tá? Como vocês têm tempo aí de visualizar a tabela de vocês no livro de vocês, eu vou me restringir a ler, tá? Todos os dados que estão na tabela, tá? Eu só vou ver aqui, ó, que a Anitta utilizou para controle de suas notas no primeiro trimestre. Então, a Anitta usou essa tabela para representar as notas dela no primeiro trimestre. Essas são as disciplinas, a nota 1, que é a parcial 1, a parcial 2,
A parcial 3, a parcial 4. Aí aqui ele tem a média, tá? O que seria a média? Seria a soma dessas 4 notas dividida por 4, tá bom? Mas vamos aqui para o que ele pede. Olha só. Ele pede a nota 3. Desculpa, gente, a pergunta tá um pouco vaga. Por quê? Porque era para ter aqui algumas perguntas e não tem as perguntas, só tem a resposta. Então eu fico devendo a vocês as perguntas que eram para existir aqui. Um recurso tecnológico do qual necessitamos com frequência é a planilha eletrônica que pode ser utilizada para a organização dos dados. Tal. Aí linha e tal. Aqui embaixo deveria ter as perguntas, mas não tem as perguntas. Deixa eu ver aqui pela nota 3. O que é que ele pergunta pela nota 3? O que é a nota 3? Vamos lá. Ele diz aqui que resolução da questão 10, a letra A aí do livro que vocês estão vendo, a nota 3 é a resposta, tá bom? Já a letra B, ele deve pedir a média, a moda, a mediana, ou então a média das questões. Gente, você vai ler as perguntas dele e comparar com essas respostas, tá? Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo, que eu abro o livro aqui na hora, tá? E vejo qual foi o erro da questão, tá legal? O mais, eu aplaudo vocês por esta aula maravilhosa de hoje, tá? E dizer que é sempre uma honra. Não esqueça, os contatos que a gente tem, normalmente você vai entrar aqui pelo WhatsApp, tá certo? Tente entrar em contato sempre através do WhatsApp pela manhã, porque à tarde eu também tenho uma demanda grande de atendimento, tá? Mas pela manhã fica mais fácil de atender, que é no seu horário de aula, e eu gosto sempre de atender vocês pelo horário de aula de vocês, tá? Gosto muito de respeitar isso. O mais, beijo do tio Kleber para vocês, no coração de vocês, e que Deus abençoe, e até a nossa próxima videoaula, tá certo?